Olá, sejam bem-vindos ao JR Business. Esse é o nosso espaço para falar de negócios, de histórias de sucesso. Neste ano, a balança comercial brasileira deve atingir um superávit de 72 bilhões de dólares, 14% a mais do que em 2022. A previsão é da Associação de Comércio Exterior do Brasil. E é por isso que nós conversamos hoje com o presidente do Conselho Administrativo da AEB, Arthur Pimentel. Presidente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado à TV Record por esse convite para participar do programa JR Business, a pessoa aí do jornalista Fábio Menegatti. Ótimo, vai ser uma conversa boa, com certeza. E vale lembrar que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Business. É só acessar as plataformas digitais da Record TV, assista e compartilhe. Presidente, diga uma coisa, mesmo crescendo bastante com essa balança comercial positiva, vocês falam de uma certa forma de um superávit negativo. Como entender esses dois termos? A previsão da nossa balança e o que o Brasil deve apresentar, claro, um saldo positivo, tá? Aproximadamente aí, na casa aí dos 14%, tá? Maior, que eu digo assim, maior do que uma previsão inicial. Qual é o prognóstico disso? É que o Brasil deve exportar menos e importar menos. É claro que tem todo um cabedal de números, né, das exportações, com suas oscilações normais do comércio internacional, das importações, mas por que a gente chama desse termo superávit negativo? Né? Porque a gente tem um seguinte quadro. A gente tem uma combinação de determinados resultados do comércio internacional que causou uma redução das importações. Correto. Tá? E aí, como a gente fala da balança, são dois pratos, né? Importação e exportação. Certo. Mesmo que você não aumente mais o prato das exportações e você reduza o prato das importações, você vai ter um superávit. Não é isso? Natural, Sim. matemática. Tá? E por que a gente chama de duplo déficit? É porque, na verdade, houve essa redução dupla, essa falta de chegar lá dupla. Então, além disso, a gente assim o grande fato desse duplo déficit não atingir a atividade econômica. A gente sabe que o comércio exterior, né, é um vetor, né, alimentador da economia. Né? Se a gente tem esses superávites fracos, eu diria, né, nosso presidente executivo chama de superávit negativo, né, a gente não tem como alimentar a economia. Então, é uma situação que pode também impactar em outras atividades, em outros resultados. Tá? Eu posso citar isso, por exemplo, existem fatores extra, né, fora da nossa realidade, que podem impactar também esse resultado. Né? Elevação de juros dos Estados Unidos, né, na própria União Europeia, problemas internos da China, Correto. com redução do seu crescimento econômico, gerando consequências internacionais no comércio. Né? A gente tem a recente, aí, entre aspas, guerra da Rússia e da Ucrânia. Né? Temos decisões da própria União Europeia com relação à definição de taxação de suas importações. Certo, então, certo. Tudo isso pesa. Né? Então, qual é aí o nosso cenário? É que a tendência, né, é de seguir nessa grande dependência de exportações de commodities. Pois é. Nada contra commodities. Nós somos defensores do agronegócio. Correto. Tá? Mas é uma realidade. Tá? Agora, Depois eu vou explicar por que esses produtos manufaturados não estão, né, dentro desse ranking como estava antigamente. pois é. Agora, por exemplo, no mês de maio, nós tivemos aí um superávit comercial
130% maior do que o mesmo período de 2022. Ou seja, é um percentual extremamente significativo. Nem isso dá para compensar totalmente. É verdade. A gente sabe que no comércio internacional, né, o movimento das exportações, o movimento das importações, eles oscilam, né, em função de inúmeras variáveis. Né? A gente tem uma série de números, mas eu acho que fica maçante conversar sobre números. A Claro. gente tem que conversar sobre os conceitos. Exato, Né? O que é que propostas, lógico. pode, né, propor, o que é que pode gerar isso? Apesar de todas essas nossas estimativas, e olha que o governo que gera as estatísticas de comércio exterior sempre escuta muito a AEB. Tá? Acho que a AEB é um braço direito ativo, né, do governo, né, digamos assim, nessa complementação de análise desse movimento de vendas externas e compras internacionais. O que é que levou a isso? Esses altos e baixos, essas nossas vendas externas. Se a gente for fazer um grande resumo no tempo, a gente vê que as nossas exportações de commodities se podem ser representadas pelas vendas de soja, minério e petróleo. Correto. Né? E essa soma significa 40% em valor do total das nossas vendas externas. Então, isso é um pequeno diagnóstico, né? Um pequeno foto 3x4 do que são as realidades cíclicas, né? Até às vezes cíclicas, desses movimentos das nossas estatísticas e das nossas previsões. Agora só, falando um pouco mais ainda dessa nossa dinâmica de exportação, que vamos ser sinceros, a gente ouve isso, creio que tanto o senhor quanto eu, desde o nosso período escolar. O Brasil exporta matéria-prima e importa, né, tudo aquilo que já é manufaturado. Que salto que está faltando, presidente, para que nós consigamos minimamente inverter essa proporção? E claro que o agronegócio é fundamental e se não fosse o agronegócio, não teríamos talvez esses números tão expressivos no Brasil. Porém, nós bem sabemos que as manufaturas têm muitos empregos. Ou seja, a gente precisa equilibrar melhor essa balança, como o senhor mesmo tem dito. É verdade. Antes de contar uma pequena historinha, o porquê dessa sua pergunta muito inteligente, eu queria só que todos imaginassem um gráfico, né? Onde, por exemplo, tentemos voltar à década de 70, por exemplo, de 80. Correto. Né? A gente observava uma curva ascendente nas vendas de manufaturados, tá? E uma curva inversa, descendente, na venda de commodities, o agronegócio. Isso representava o quê? Embora o agronegócio seja também gerador de emprego, sim, mas a manufatura, o chão de fábrica, a gente sabe muito bem que é gerador de emprego e de renda. Isso é muito representativo. Então, e hoje, esse quadro imaginativo aí que a gente coloquei aqui para a gente pensar juntos, correto. É totalmente ao contrário. Tá? Ou seja, é uma curva ascendente total do agronegócio, quanto uma curva descendente, né, de produtos manufaturados. A gente sabe que o agronegócio é um setor muito representativo. Eu só queria situar um cenário. Por exemplo, o Brasil é um dos 5 países que acumulam atributos, 3 atributos simultâneos. Um é a área agrícola, superior a 30 milhões de hectares. Outra é a população urbana, maior que 80 milhões de pessoas. E um PIB que ultrapassa $1 trilhão. Ou seja, essas 3 variáveis dão ao Brasil e poucos outros países, né, essa condição de se posicionar como um verdadeiro parceiro na garantia da estabilidade alimentar do mundo, porque ele é capaz de atender a todas as nações com alimentos, com fibras, com energia produzida de uma forma totalmente sustentável, numa cobertura muito maior, uma cobertura florestal, tá?
e com biodiversidade. Isso é muito importante. E com que a gente gastar só mais um segundo para falar o seguinte: nós estamos comentando de uma produção agrícola que está mais do que comprovada que aumentará mais de 30% nos próximos 10 anos. Agora, esse passo que nos falta, presidente, para que nós consigamos, de fato, melhorar as nossas exportações em manufaturas. Eu tenho acompanhado algumas discussões aqui na Fiesp e os empresários são unânimes, dizendo exatamente ao encontro do que o senhor está falando, que o peso da indústria de transformação no Brasil, infelizmente, vem caindo percentuais ano a ano. Ou seja, é claro que isso dificulta também na nossa exportação e, consequentemente, nesse desequilíbrio que o senhor muito bem nos explicou. Está faltando o quê? Mais incentivo, mais investimento, mais qualificação, mais o quê? Eu sempre gosto de fazer algumas comparações, porque nosso país tem tudo para ser o maior, tudo. Qualquer item, uma série de realidades internacionais, se a gente for comparar o Brasil está dentro. Então, aí fica difícil, a gente que já tem uma certa quilometragem, né? Eu passei por muitos governos do Brasil, desde a década de 70 inteirinha, né? Fui de governo mais de 40 anos, a gente sabe o que é ser governo. Correto. E depois, né, vivenciar a realidade da iniciativa privada. Tá? Por mais que a gente tenha explicações, a gente sempre vai cair num fato que já tem um nome. Qual que é o custo do Brasil. Custo do Brasil. Não é? É uma realidade cruel, porque a gente está falando de um cenário onde o produtor exportador da alma, né, vende o sangue para produzir com competitividade, né, produzir com preço que seja comercialmente aceito no mercado externo, produzir com condição de capacidade técnica, né, de chão de fábrica, que a gente sabe que não é fácil, para esbarrar numa realidade que eu posso dizer um nome até feio, famigerada, que é o custo do Brasil. Tá? E a gente está falando até bem pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, Sim. de um custo aí de 1,5 trilhões de reais. É muita coisa. E hoje, já esse 1,5 já pulou para 1,7. É claro que iniciativas têm sido tomadas. Agora mesmo, Porto de Santos, Porto do Rio de Janeiro, deu lá uma lição de como reduzir custos. Correto. Reduziu aí 65 milhões aí de custos e tal, mas a gente está falando de 1,7 bilhões de reais. Né? Isso é desestimulante. Né? O que gera isso? São os complexos sistemas tributários, previdenciário, né? Custos de financeiros, trabalhista, infraestrutura, e vai por aí afora. Tá? Fizeram até um desenho, né, bonito, tá? Para ver os principais itens que geram todos esses custos. Né? Presidente, recentemente a AEB entrou inclusive na justiça para que se pudesse fazer um ressarcimento de ICMS de exportadores. Como é que está isso aí, hein? Depois de anos e anos, houve um esforço até do STF, né, de repassar do Tesouro para os estados esse universo de valor, né, que a gente não consegue realizar a dimensão. Né? A gente sabe qual é o valor, não sei quantos milhares e milhares de reais. Sim. O que a gente não tem são certezas jurídicas. A demanda é antiga. Então, fez com que tanto associados e determinadas empresas, até não associadas, viessem até a AEB. Então, vieram recorrer à AEB para que
em conjunto, né, se firmasse uma posição. Qual é a operacionalidade disso aí? Um esforço do judiciário brasileiro, então já disponibilizou para os estados, não é, toda aquela retenção, né, de verbas que deveriam ser disponibilizadas direto para quem tem direito, que são os exportadores, os empresários exportadores. Né? Mas não, eu acho que foi uma solução que disponibilizou para quem? Para os estados. E a gente sabe muito bem que as secretarias de Estado, de Fazenda, estaduais, né? Elas não têm esse interesse de agilizar, ou seja, repassar para quem de direito. Sim. Tá? Tá em Então pé. ficam. É isso aí. Então, a EB houve por bem realmente se impetrar, né, determinado tipo de ação para que o empresário, detentor daquele direito, venha, sim, a ter aquela devolução. Eu escuto, todos nós da área escutamos de empresários coisas tristes, frases tristes como: não vou mais exportar, eu não quero mais exportar, eu não aguento mais acumular meu crédito. Aí não tem que aguenta, não, né, presidente? Aí fica difícil não é? mesmo. Com certeza. Eu queria conversar com o senhor sobre um assunto que tem sido extremamente comentado no Brasil. Na verdade, dois. Para falar do arcabouço fiscal, o antigo teto de gastos, se isso traz mais estabilidade para o setor da exportação e pegando carona já no assunto que o senhor falou, que é sobre o custo Brasil e pensando na reforma tributária. Vamos começar pela Isso. reforma tributária? Vocês também têm anseios de que isso passe, que seja feito de forma coerente? Os setores foram ouvidos, tem todo esse desenho para atendimento, digamos assim, horizontal, no máximo possível, né? Mas tudo vai depender da forma como vai ser realizada. Né? Uma coisa é botar no papel, aprovar um projeto, passar pela Câmara, no Senado, outra coisa é exercer a operacionalidade do projeto. Sim. Né? Eu diria que esse tema também é delicado e de difícil conclusão no curto prazo. É claro que a gente quer acertar, todos querem Claro. acertar, E a reforma né? tributária, como é que o Mas senhor vê? O setor com certeza deve estar ansioso para que algo aconteça, né? é verdade. Isso aí a gente está com a corda do pescoço há muitos anos, né? Se a gente conseguir traçar um cenário assim, passado, né? Olhar o passado e comparar com o presente, a participação do Brasil, né? A gente consegue ver assim, tirar um retrato da participação do Brasil no comércio externo. Tem mais de 40 anos que a gente patina num determinado patamar, que é 1%. 0,8, 1,2, 1,1, 0,9, fica nessa estabilidade cruel. Tá? Isso não é bom. Tá? Antigamente, a gente vendia mais que China, México, Coreia do Sul, Índia, e hoje, todos eles, esses citados por mim, exportam mais que o Brasil. O que o senhor acha que eles fizeram que ainda nós não conseguimos acertar, de uma maneira resumida, hein? Eu acho que eles foram inteligentes. Uns optaram pela educação, capacitação, treinamento. Outros, mais inteligentes ainda, reduziram suas escalas tributárias com pensamento de resultado. Né? Eu cobro menos, arrecado menos no pontual, mas eu vou ganhar mais no total. Todo mundo vai vender mais, Correto. todo mundo vai ganhar mais, eu vou arrecadar mais. Uma matemática bem da dona Margarida, lá do primário. Eu acho que alguns fizeram muito bem o seu dever de casa. Muito bem. A gente vê assim, ou não, países destroçados, Vietnã, pós-guerra, próprio Japão. Né? Meu Deus do céu, nós temos tudo. Por que não dá certo? Por que a gente patina? Por que a coisa não vai numa velocidade que a gente precisa? O Exato. Brasil precisa decolar. Né? Então, só para resumir, eu só tenho duas questões assim para colocar. Claro. Custo Brasil, ele onera os produtos na casa aí dos 15%. É um disparate. Tá? E isso
tem influência incrivelmente negativa na competitividade direta dos produtos. Você não tem preço para vender, não tem escala, você não tem linha de produção própria. Então, é todo aquele arcabouço necessário para se pensar na exportação. E o item 2, esses acúmulos que a gente falou, acúmulo de crédito tributário, tanto na área estadual quanto na área federal. Isso gera dupla perda para o empresário. O empresário não pode perder, meu amigo. O empresário trabalha, sua, dá seu sangue para ganhar. Ele é um comércio, ele precisa vender. Se ele não consegue vender, ele vai ter prejuízo. Com certeza. Né? Então, hoje, só para encerrar, sim, hoje é quase que fazendo uma rima. Hoje o Brasil exporta tributo e não produto. A gente pode fazer uma rima pobre aí. Né? Presidente, para a gente encerrar o programa, que o nosso tempo já está terminando, como é que o senhor analisa essas exportações para o segundo semestre? Qual que é a sua perspectiva para a gente, inclusive, conseguir essa balança comercial da casa dos 72 bilhões de dólares? A gente sabe que a gente tem que continuar raciocinando no macro, que são as commodities. Né? As commodities estão com preço, com tendência de redução. Né? A gente tem o carro-chefe nosso, ou os vagões-chefe, seriam soja, minério e petróleo. Né? Então, a gente tem essa tripla capacidade de negociação, de expansão desse tipo de produto, né? Esse tipo de commodity. A gente sabe que não é suficiente, mas é uma tendência. Determinados produtos, por exemplo, até nós que somos dito que o país de 4 estações do ano, a gente só tem uma safra. Determinado tipo de produto só tem uma safra. Então, a gente só pode contar com esses números do primeiro semestre. E há uma retração natural anual, né, para o segundo semestre, dá um arrefecimento. Tá? Não é problema de gripe aviária, não é problema de sanidade animal, não é nada disso. É uma realidade, né, do agro brasileiro. E que vai muito bem, obrigado. Só que a gente tem que, ao firmar determinadas tendências estimativas, correto, a gente tem que levar em conta essas variáveis. Né? E, às vezes, não dá tempo da gente mastigar essas compreensões, essas variáveis, para poder ter uma noção geral desse cenário. Mas a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Tá? O agronegócio vai muito bem, obrigado. Espero que cresça cada vez mais. O Brasil é o celeiro do mundo. A gente precisa alimentar o mundo. Temos condições e vamos fazer um esforço para trabalhar com esse custo do Brasil, com esse arcabouço fiscal, para a gente ter condições de voltar a produzir com preço competitivo, tão esperado setor que é do manufaturado. A gente precisa disso. E precisa ter um monte de crédito, financiamento, condições de mercado. Presidente, só tenho a agradecer as suas informações, a sua entrevista aqui para o JR Business. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, pai. Obrigado à TV Record. Esse foi o JR Business, nosso espaço para falar de negócios, de histórias de sucesso. Lembrando que toda terça, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.